refletindo um pouco na palavra de Deus. A palavra do Senhor hoje se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 até o versículo de número 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 até o versículo de número 18. Na medida que você achar a palavra de Deus, se coloque de pé. Nós estamos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Mas o Senhor assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem e ficassem livres da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má, e guarda-me no seu reino celestial, a quem seja dado para todos sempre a glória. Amém. Amém? Somente até aqui, a igreja pode se sentar. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: não recuem. Nós estarei falando um pouco hoje a respeito de não recuarmos, e sim de prosseguirmos para o alvo, de continuarmos perseverando nesta caminhada rumo à salvação que está em Cristo Jesus. E o nosso personagem hoje nesta ministração irá ser o apóstolo Paulo. Muitos conhecem um pouco do ministério de Paulo. Paulo, antes de se chamar Paulo, ele era reconhecido como Saulo, um homem que era perseguidor da igreja, um homem que presenciou a morte de vários cristãos, e que inclusive ele mesmo pediu cartas para os maiorais daquela época para perseguir, para prender, para matar os cristãos daquela época. E os maiorais então daquela época, daquele tempo, eles então cedem a carta para o apóstolo Paulo, uma carta de permissão para ele poder perseguir os cristãos. Carta que permitida pelos homens, mas não permitida por Deus. A palavra do Senhor diz lá em Salmos, capítulo de número 105, versículo de número 15: olha, não toqueis nos meus ungidos,
e nem maltrateis os meus profetas. Se alguém fizer algo contra a nossa vida, coloque ela nas mãos de Deus. Deixe com que Deus resolva com essas pessoas. E Saulo então, com aquela carta nas mãos, ele segue em direção à perseguição então dos cristãos, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. E no meio do caminho, Paulo ele tem um encontro com Cristo. E quando a pessoa ela tem um encontro com Cristo, a vida dela muda, a vida dela transforma, ela não permanece a mesma, porque o Evangelho de Cristo, ele transforma, ele é um Evangelho transformador na vida do cristão, na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita, na vida daquele que quer uma mudança na sua vida. O Evangelho ele traz todas as coisas novas em nossa vida. E Saulo então indo para Damasco, indo para uma cidade, perseguir os cristãos, para prender os cristãos. Diz a história, e depois você pode estar acompanhando na sua casa. Essa história está relatada lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 1 em diante. Paulo indo ali para Damasco, de repente ele foi cercado por um resplendor de luz vinda dos céus. E Saulo então ele cai em terra, e ali então ele ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo então, ouvindo aquela voz vinda dos céus, ele diz assim: quem és, Senhor? E a voz diz assim para Saulo: Saulo, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E Saulo então, ouvindo aquela voz, cheio de temor, cheio de medo, apavorado, ele então responde assim: o que queres que eu te faça? E Jesus então disse para Saulo: olha, levanta, entra na cidade, porque lá será dito o que você convém fazer. Nos ensinando aqui o Senhor, que para o Senhor fazer algo em nossas vidas, nós devemos primeiramente nos levantarmos, e segundo, seguirmos para o lugar que Ele determinar, porque ali tem o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. E Saulo então ele se levanta, e o Senhor então o guia até o lugar que Ele determinou. E Saulo então chega na casa de um homem chamado Ananias, um dos servos do Senhor. E ali Saulo então ele recebe a oração que o Senhor ordenou para que Ananias fizesse para a vida de Saulo. Então Saulo então ele recebe aquela oração, ali ele se enche do Espírito do Senhor, e ali mesmo ele é batizado por um servo do Senhor, e ele se enche do Espírito do Senhor. O Senhor chega a dizer para Ananias que Saulo ele é um escolhido do Senhor, ele é um vaso precioso, um vaso escolhido pelo Senhor. Como assim são os filhos do Senhor? Nós somos vasos preciosos, somos vasos escolhidos pelo Senhor. E quando o Senhor nos escolhe, é porque o Senhor tem algo a fazer nas nossas vidas, a concretizar nas nossas vidas, a realizar nas nossas vidas. E basta muitas vezes nós darmos lugar para o Senhor trabalhar, para o Senhor realizar, tanto o querer como o efetuar dele em nós e através de nós. E aí o Senhor fala para Ananias, fala assim: olha, ele vai ver agora o quanto é padecer pelo meu nome. E Saulo então, de perseguidor da igreja de Cristo, ele agora vai ser perseguido por ele ser uma igreja de Cristo sobre a face da terra. Sabe por que muitas vezes as pessoas não perseguem? Sabe por que muitas vezes as pessoas perseguem o cristão? Porque os cristãos são a igreja
de Cristo sobre a face da terra, andando por todos os lugares, pregando o Evangelho, dando testemunho, sendo o milagre do Senhor, recebendo o milagre do Senhor, falando dos milagres do Senhor. Por isso que muitas vezes as pessoas não perseguem os cristãos, porque sabem que Deus tem um trabalhar na vida dos seus filhos, na vida daqueles que Ele escolheu. E assim então começa o ministério de Paulo. E Saulo então agora, ele não mais será chamado de Saulo, mas sim de Paulo agora, o apóstolo dos gentios, aquele que foi preparado para levar o Evangelho na face da terra. E nós iremos então ver que angústias, sofrimentos, tempestades, adversidades, elas não podem nos impedir de fazer a obra do Senhor. Ela não pode nos desanimar pelo caminho. Hoje em dia existem muitas pessoas desidratadas, anêmicas, muitas pessoas fracas, feridas, doentes, que já recuaram da fé, que largaram de seguir a Cristo. E muitas também já estão até pensando muitas vezes em recuar, achando que as tempestades e as lutas e as angústias, as aflições desse mundo são maiores do que as aflições, são maiores do que ser perseguido na face da terra pelas pessoas. Então elas acham sim que as perseguições é maior do que Deus, de que Deus não pode eliminar muitas vezes o sofrimento, a angústia, as dores, não pode muitas vezes nos fortalecer a passarmos por elas, porque muitas vezes iremos passarmos por angústias, sofrimento, por dores, por angústias, porque nós somos ser humano. Ser humano sente, ser humano tem sentimento, ser humano sente dor, ser humano muitas vezes sente angústia, ser humano muitas vezes sente falta de algo para nos preencher. Mas Cristo é aquele que nos enche, Cristo é aquele que nos fortalece, Cristo é aquele que nos coloca de pé, Cristo é aquele que nos dá ânimo para poder prosseguirmos para o alvo. Já tem pessoas que já tomam decisões diferentes em suas vidas. Elas pensam, agem e falam diferente. Elas falam assim: olha, eu estou assim, eu estou fraco, estou doente, estou desidratado, mas eu não vou deixar de buscar o meu Deus. Eu não vou deixar de estar na casa do Pai. Eu preciso ficar forte, eu preciso me fortalecer, eu preciso me hidratar, eu preciso tomar um soro, eu preciso tomar uma injeção de ânimo na minha vida para poder prosseguir. Então eu preciso ir ao médico dos médicos, eu preciso ir ao Rei dos Reis, eu preciso ir ao Senhor dos Senhores, eu preciso ir ao hospital de Deus, porque eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser fortalecido, porque muitas vezes a angústia tem me enfraquecido, muitas vezes a tristeza muitas vezes tem tomado conta de mim, tomado conta do meu ser. Isso muitas vezes está me prejudicando, isso muitas vezes está me fazendo mal. Mas eu preciso então buscar aquele que cura a dor, aquele que sara as enfermidades das nossas vidas. Eu preciso tomar um soro, eu preciso tomar uma injeção, eu preciso me alegrar na presença de Deus, eu preciso me fortalecer em sua presença. Então elas vêm para o hospital de Deus e se fortalecem. E elas veem que muitas vezes as lutas e as angústias do dia a dia não se compara àquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Não se compara àquilo que Deus tem para entregar para os seus filhos. Então elas se levantam e ela volta a caminhar novamente. Ela volta a ter ânimo, apesar das lutas, apesar da tristeza, apesar das angústias. Ela fala assim: eu não posso deixar isso desanimar, eu não posso deixar isso tomar conta de mim, eu tenho que caminhar, porque se eu ficar prostrado, eu vou morrer. Se eu ficar prostrado, eu vou ficar mais fraco ainda, vou ficar muitas vezes debilitado, não vou conseguir andar, a angústia vai tomar conta de mim.
Então eu não posso recuar, eu tenho que me levantar, eu tenho que se fortalecer. E elas vêm para o hospital de Deus e Deus os fortalece, porque Ele é aquele que fortalece os teus filhos, Ele é aquele que coloca os teus filhos de pé, independente da situação que nós estamos passando ou iremos passar. A igreja ela não pode recuar, a igreja ela não pode voltar atrás. A igreja ela tem que avançar para o alvo, rumo à salvação que está em Cristo Jesus, para alcançar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. As angústias, tristezas, enfermidades sempre vai existir. Sempre irá existir algo para tentar nos impedir de receber aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Mas nós não podemos recuarmos. Temos que pedirmos força para Deus. Senhor, me fortalece. Senhor, me dá ânimo. Senhor, eu estou na sua casa primeiramente, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Rei dos reis, aquele que é digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Os nossos antepassados ali, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, venceram as suas lutas, venceram as suas batalhas, venceram os seus desafios, porque eles não recuaram na fé, e sim eles prosseguiram, seguindo as orientações de Deus, seguindo aquilo que Deus tinha e sempre falava para a vida dos seus filhos. Olha, avance, prossigam, não desistam, não desanimam. Como falou para Josué: Josué, esforça, tem de bom ânimo, eu te fortalecerei, eu não te desampararei, mas tem de bom ânimo, se coloque de pé, prossiga para o alvo. E eles prosseguiram e tiveram as suas vitórias, tanto aqui na terra como nos céus, porque herdaram aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Assim também será nas nossas vidas. Nós não podemos recuarmos e sim prosseguirmos. Por quê? Porque tem recompensa para a minha vida, tem recompensa para a sua vida. Aqueles que prosseguirem até o fim será salvo, diz a palavra de Deus. Aquele que prosseguir até o fim receberá a coroa da vida, uma coroa que Deus tem preparado para entregar para a minha vida e para a sua vida. Então não podemos recuarmos, mas sim prosseguirmos. E quem segue as orientações de Deus, eles são vitoriosos. Porque Deus irá levá-los a caminhos que Ele tem preparado para a sua igreja. Deus tem caminhos de vitória para a sua igreja. Vamos passar por angústia? Vamos. Vamos passar talvez por dificuldades? Vamos. Vamos passar talvez por adversidades? Vamos. Mas tem prêmio no final da nossa caminhada. E Paulo aqui ele vai nos orientar através da sua palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta para Timóteo, o apóstolo Paulo ele estava preso ali em prisões, nas masmorras, passando por momentos frios, gelados. Ali eles eram presos naquelas torres geladas, frias, no escuro. E ali muitas vezes ficavam doentes por estar naquele lugar gelado, escuro, frios, sombrios. Imagine ali uma pessoa presa no escuro, no frio, congelados. Ali muitas pessoas ali saíam ali doentes, enfermos. Podia ser até com um princípio de decepção, ou até de depressão. Falar: o que eu estou fazendo nesse lugar sombrio, nesse lugar frio? Olha a vida que eu estou vivendo. Será que vale a pena prosseguir? Será que não é melhor eu recuar e evitar todo o sofrimento? Paulo poderia dizer muitas coisas a respeito de ele estar preso num lugar desse.
Ele poderia muitas vezes ali ter negado a sua fé, mas ele fala assim: não, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira e acabei, guardei a fé e acabei a minha carreira. Valeu a pena sofrer por amor de Cristo, por amor da igreja, porque eu sei que a minha vitória vai chegar, o meu sofrimento irá chegar ao fim, e eu irei desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E Paulo então, ele escreve essa carta porque ele estava no corredor da morte, a sua sentença já estava decretada. E o apóstolo Paulo então, passando por esse momento de angústia, ele escreve para Timóteo. E os cristãos também nessa época estavam sendo crucificados, perseguidos, sendo queimados nas praças públicas. E o apóstolo Paulo então, ele escreve para Timóteo que os cristãos estavam passando por momentos difíceis, mas ele fala assim: olha, fala para eles não recuarem, para eles prosseguirem, porque vale a pena seguir esse Deus, vale a pena seguir o Evangelho de Cristo, por amor a Cristo. E a palavra do Senhor diz assim que o justo ele viverá da fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então Paulo ele decide prosseguir para o alvo. Imagine quão difícil era para Paulo viver e fazer a obra de Deus. Ele poderia estar dizendo diversas vezes: olha, eu estou fazendo a obra, eu estou trabalhando na obra do Senhor, e estou passando por momentos de perseguições, estou passando por momentos de sofrimentos, momentos de angústia, estou passando muitas vezes por prisões, por dores. Mas se eu recuar, se eu largar tudo, não vai valer a pena. O que vai valer a pena é eu prosseguir para o alvo, eu prossegui em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo fez muitas vezes aquilo que muitos fazem hoje. Muitos abandonam o ministério quando passam por perseguições e angústia. Paulo falou assim: não, eu não vou largar o ministério, mas eu vou prosseguir para o alvo. E ele pega então, ele fala assim: olha, eu estou sendo oferecido como sacrifício vivo. E ele fala assim: olha, minha hora está chegando. Eu sei que daqui a pouco eu não estarei mais aqui nessa terra, mas daqui a pouco eu estarei junto ao meu Pai Celestial, e vou mostrar e vou provar daquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Eu vou desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para aqueles que o amam a sua vinda. E no versículo de número 7, Paulo fala assim: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Porque a fé, irmão, a fé é aquela que vai gerar força nas nossas vidas, gerar ânimo nas nossas vidas. A fé é aquela que vai nos fortalecer e saber que existe um Deus que tem um propósito em nós. Então a fé ela não pode ser arrancada de mim e de você, porque a fé é aquela semente que vai germinar nas nossas vidas, nos fortalecer e nos dar fruto. E Paulo estava dizendo que valeu a pena então lutar pelo Evangelho, valeu a pena lutar pelas pessoas, valeu a pena lutar por Ele mesmo, porque em toda a sua luta, em todo o seu ministério, haveria uma recompensa para ele, uma recompensa que será dada pelo justo juiz, como nós lemos aqui nesta noite. É o próprio Deus que vai nos recompensar por nós estarmos na sua presença, por estarmos no seu caminho. Paulo estava sentenciado à morte, e o que nós podemos aprendermos com essa mensagem é que por mais que as adversidades e lutas, ou até mesmo uma sentença de morte até nós, ela não pode nos separar do amor de Cristo, ela não pode nos separar do amor de Deus. As angústias, as dores, ela tem que servir de alimento para nossas vidas. Paulo ele fala assim que, olha, eu me gloriei
Eu me gloriarei nas minhas lutas, nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando estou fraco, quando estou doente, quando estou passando por perseguições, quando estou passando por adversidade, é aí que eu chego mais perto do meu Deus. É aí que eu tenho mais intimidade com Ele. É aí que eu busco mais a presença dEle, e Ele me fortalece e coloca de pé para passar por uma nova fase, para ter novas experiências, para me levar a patamares maiores. Hoje em dia muitas pessoas se afastam de Deus e das igrejas por passarem por lutas, por passarem por provações. Se esquece de tudo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Se esquece de muitas vezes de que Cristo fez por ela e faz por nós todos os dias das nossas vidas. Se esquece que um dia Cristo morreu por nós, dando a sua vida por amor à nossa vida, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui ouvindo essa rica mensagem, para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje andando, falando, ouvindo, enxergando, contemplando a face do Senhor. Muitas pessoas esquecem do que Deus já fez por ela e tem feito por ela, e nós não podemos se esquecermos, porque quando a pessoa se esquece do que Deus fez por ela e que tem feito por ela, ela pensa em recuar, ela pensa em abandonar, ela pensa em largar a presença de Deus por causa da perseguição, por causa das lutas, por causa da adversidade. E ela acha mais fácil se afastar de Deus por causa das lutas e perseguições do que se achegar mais até Deus, para que Deus venha livrar-o das angústias, das perseguições, para dar vitória sobre aquilo que eles estão passando. E aí muitas vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, muitas vezes eu não tenho vindo para o ministério, muitas vezes eu não tenho chegado até Deus, ou muitas vezes eu encontro com pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Fala assim: olha, eu não estou indo para a igreja, mas eu ainda tenho comunhão com Ele. Não tem como a pessoa estar afastada de Deus ter comunhão com Deus. E muitas vezes a pessoa fala assim: olha, eu continuo ainda, olha, eu não bebo, eu não fumo, olha, eu não faço mal para ninguém, de vez em quando eu faço as minhas orações. Então eu e Deus estamos assim. Não estão. Porque quem está na presença de Deus, quem quer estar na presença de Deus, quer mais comunhão com Ele, quer estar mais na tua presença, quer buscar mais ao Senhor. E quando nós afastamos de Deus, nós já começamos a recuar, já começamos a desviar, já começamos a distanciar do Senhor. E o Senhor fala para mim, para você nessa noite: olha, não recue, não pense em recuar, não pense em desistir, não desanime, mas se anime na minha presença, porque grandes coisas eu tenho para entregar para a sua vida, através da sua perseverança. Existem sofrimentos muitas vezes que nós causamos em nossas vidas, e existem também outros que são causados pelo inimigo, e outras são causadas pelo próprio Deus, permitidas por Ele, para que haja crescimento em nós, para que haja intimidade entre nós e Deus. Por quê? Porque Deus quer nos levar a degraus maiores, patamares maiores, situações melhores, situações maiores nas nossas vidas. Lembra da história de José? José perseguido pela sua família, Josué vendido pela sua família, Josué perseguido pelo inimigo, porque pelo que a mulher de Potifar fez com José, só sendo uma pessoa usada pelo inimigo. Josué então vai para a prisão, ajuda as pessoas na prisão, e as pessoas então se esquecem
de José quando sai da prisão, preso injustamente, o inimigo tentando seduzir, com palavras muitas vezes que nos levam a pecar, porque o inimigo muitas vezes tem disso. O inimigo, ele tem um ar de sedução, ele usa palavra, ele usa gestos, ele usa coisas, usa pessoas para tentar fazer com que eu e você, com que nós venhamos pecarmos contra Deus. O inimigo, ele tem esse ar de sedução. E José então vai lá na prisão, preso injustamente. Ali ele ajuda então duas pessoas, o padeiro e o copeiro, e fala assim: olha, quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Então eles vão lá, se esquecem de José. Então José então fica esquecido por mais um tempo na prisão. E ali pode até ser esquecido pelos homens, mas não ser esquecido por Deus. Porque muitas vezes nós falamos assim: olha, eu estou sozinho, Deus não está me vendo. Nesse momento de luta, de angústia, de dor, de tristeza, as pessoas me deixaram de lado, as pessoas me trocaram, as pessoas não ligam para mim. Mas Deus, Ele não se esquece dos seus filhos. Deus, Ele sempre está nos guardando. Deus sempre está nos curando. Deus sempre está nos levantando. Deus sempre está nos animando e dizendo assim: eis, filho, eis que eu estou aqui, eis que eu estou convosco todos os dias. E José então preso nessa prisão, esquecido pelos homens, mas não esquecido por Deus. Deus faz então o copeiro se lembrar de José. Então José, ele é tirado da prisão e colocado diante de Faraó. E ali ele vai e interpreta o sonho de Faraó. E Deus faz de José governador do Egito. Ou seja, olha quanta luta, olha quanta tribulação, olha quanta perseguição. Perseguição na família, perseguição pelo maligno, preso, angustiado, muitas vezes triste. Mas Deus colocou ele no lugar de príncipe, num lugar honrado por Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós passamos por lutas, tribulações, mas permanecemos fiéis a Deus, Deus, Ele nos honra. Deus, Ele nos mostra a sua graça. Deus, Ele derrama sobre nós o teu poder. Deus derrama sobre nós a vitória que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu quero te dizer para você nessa noite: se muitas vezes você tem passado por luta, por angústia, por tristeza, por dores, não desanime, não recue, mas prossiga para o alvo, porque tem recompensa para a minha vida e para a sua vida.